Podcast Mundo Indefinido, um podcast sobre viagens para conhecermos diferentes perspectivas do mundo e viajarmos de forma consciente, com mais conhecimento e sem preconceitos. Olá, olá! Quero-te dar as boas-vindas ao podcast Mundo Indefinido. Se é a primeira vez que estás desse lado, o meu nome é Catarina e aqui falamos sobre viagens. Eu quero começar por te dar as boas-vindas ao ano de 2022, se me estás a ouvir neste ano, como é óbvio, mas na altura em que eu estou a gravar isto é janeiro de 2022 e estou finalmente de regresso ao podcast depois de uma pausa de alguns meses. O episódio que vamos ouvir hoje foi gravado já em maio de 2021, mas só agora é que está a sair cá para fora. Mas pronto, eu diria que ainda vai a tempo. Neste episódio eu estou à conversa com a Constança Marques sobre a Sicília. É uma zona italiana sobre a qual eu não conhecia quase nada, portanto foi fantástico ter assim esta conversa com a Constança, que já lá vai há mais de 20 anos. Fica então com a minha conversa com a Constança e boas aventuras! Olá, Constança! Olá, Catarina. Olá. Obrigada pelo convite. Muito obrigada eu por teres aceito. Olha, para quem não te conhece, queres começar por te apresentar? Obrigada. Olha, meu nome é Constança Marques, eu sou coach de saúde, saúde holística e nutrição integrativa e ajudo empreendedoras, como tu e como eu, que basicamente são viciadas no trabalho, estão completamente exaustas e precisam de ganhar energia e mais tempo para a família e mais tempo para elas próprias, isto tudo sem prejudicar, obviamente, as oportunidades e o rendimento que é muito importante para pessoas como nós que trabalham por conta própria. Olha, mas nós estamos aqui sim a conversar hoje sobre viagens, não é? E sobre a Sicília em particular. Queres-nos contar um bocadinho a tua relação com essa parte italiana? Sim, eu estou ligada, a minha relação com a Itália e mais concretamente com a Sicília é por motivos familiares. Portanto, a Sicília tornou-se com o tempo a minha segunda casa. É uma ilha que eu já visito há mais de 20 anos, portanto está muito próxima do meu coração, como é óbvio, não é? E é essa a minha grande ligação com a Sicília e com a Itália, neste caso. Sim. E notaste assim diferença na evolução da ilha ao longo desses 20 anos? Porque é muito tempo ir ao mesmo sítio, não é? Queres falar um bocadinho sobre essas mudanças que ocorreram? Que foste observando? Sim, claro. Olha, como vou por motivos familiares, obviamente, fico quase sempre no mesmo sítio, embora já tenha viajado dentro da Sicília. E as mudanças são incríveis, muitas delas muito positivas, há uma evolução muito positiva e durante este tempo todo foi na realidade também uma descoberta, num certo sentido, a ver como não só as pessoas e o povo e a abertura também da Sicília ao turismo, por exemplo, teve uma evolução muito positiva nestes últimos anos, principalmente por causa de uma série muito famosa que também dá cá em Portugal na RTP2, penso, que é o Montalbano. Montalbano é um comissário de polícia e a série é toda filmada e foi filmada durante muitos anos na Sicília, agora terminou, mas penso que em Portugal ainda estão a ver séries mais antigas, e isso deu um grande impulso à Sicília como destino turístico, fundamentalmente, e a certas regiões da Sicília em particular, em que houve um boom do turismo que foi muito positivo, porque permitiu a recuperação de algumas partes antigas que estavam um bocadinho mais abandonadas, digamos, e que sofreram uma evolução muito positiva exatamente por causa do impulso que o turismo lhes deu. Foi muito interessante ver isso. Pois, portanto, neste caso, sentes que o aumento no turismo acabou por ser positivo para a região, não é? Porque às vezes, quando temos assim um aumento muito grande, as coisas ficam mais complicadas para quem lá vive, mas sentes que neste caso até ajudou um bocadinho a região a desenvolver-se mais e a ter outro tipo de oportunidades que antes não tinha. Sim, eu penso que sim, porque isso é notório, porque tu ao veres também fundamentalmente um turismo interno, porque não é só um turismo que vem de outras regiões da Europa e da América, encontras turistas de todas as partes do mundo, mas fomentou muito também o turismo interno, e isso eu penso que para a economia local é essencial, porque há pessoas que vivem do turismo e a Sicília é uma terra que é muito orgulhosa daquilo que produz, percebes? E dá uma grande importância ao produto local, há muito
o enfoque no quilómetro zero e em produzir e em servir aos turistas e aos locais, obviamente, produtos locais e mesmo da própria região. E isso é muito importante porque se viu um boom que ainda não é demasiado, ou seja, há partes da Sicília que são obviamente muito turísticas e onde tu vês perfeitamente que não só nos preços, mas em tudo, não é? Aquele turismo já de massa, mas nesta região ainda não vês isso, ainda vês um turismo que é um bocadinho mais, não é tanto o turismo de massa, até porque houve também uma preocupação provavelmente da zona em si de não explodir-se numa determinada direção, de maneira que ainda é muito agradável, não só para o turista que vem de fora, mas para os locais, e ainda a vivência ainda é possível e pode-se desfrutar ainda desses sítios, o que eu penso que é muito positivo. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Tu estavas aí a falar na questão dos produtos do quilómetro zero e etc. Quais é que são assim os produtos que existem por lá? A Sicília produz de tudo e eu estava-me a referir ao quilómetro zero na parte alimentar. Claro. E na parte alimentar eles fazem questão de, tens por exemplo os pistácios que são muito famosos, tens a produção local de frutos secos, de amêndoas, de todo o género de frutos secos. Depois tens a parte hortícola e das verduras, tens a parte da famosa pasta italiana, em que foram recuperadas também as maneiras antigas de trabalhar o grão. E foram recuperados também muitos moinhos antigos e há muito um enfoque em recuperar até os grãos mais antigos e em produzir farinhas e pasta e outros derivados com esses grãos. Portanto, tudo isso é muito... Sim. É de uma riqueza cultural muito grande. Sim. Mas sentes que se calhar há alguns produtos em que estão dependentes do continente, digamos assim, portanto da parte principal de Itália, se podemos dizer dessa forma, ou achas no geral são autossuficientes? Eu acho que no geral, e mesmo quando tu vais ao supermercado, vês muitos produtos locais. E a nível da carne, por exemplo, há produção local, e depois tens todos os produtos associados também com o queijo, a ricota é assim uma coisa espetacular. E a ricota depois é usada para doces, para gelados, para cozinha. Portanto, é também o desfrutar das coisas no seu máximo, que é um bocadinho como as nossas avós faziam, era tu tens um produto e com esse produto tu fazes milhares de coisas. E tu vais ao supermercado, encontras os ovos locais, encontras a ricota local, encontras o equivalente ao parmigiano local, encontras a pasta local, encontras a carne local, o peixe que foi pescado fresquinho ali, não é? Sim. Exatamente, e há tudo, e há variedade de coisas mesmo locais, e depois tens os mercados, eu adoro mercados, adoro feiras. Minha mãe também é fã de mercados e feiras, sim. Adoro. E tens tudo ali dos produtores locais também, percebes? Encontras o produto local em todo o lado, no supermercado, quer num mercadinho local, seja o mercadinho local dos agricultores, seja o outro maior, onde já há, obviamente, a parte da distribuição e já são revendedores, mas muitos deles são a mesma produtores também. Boa. E diz. Não, continua. Tens o famoso chocolate de Módica, que é um chocolate também muito interessante, que é produzido localmente, é famoso mundialmente, e é um chocolate muito particular porque é o cacau puro, e tens que é trabalhado de uma maneira muito original, e o chocolate é assim um bocadinho mais duro e é cacau puro, e é uma coisa espetacular. É uma coisa espetacular. E depois tens toda a parte da doçaria, que é assim, perder a cabeça. Sim, já estamos aí a falar de comida. Há assim alguma coisa típica da Sicília, só dessa região, que tínhamos de experimentar? Típica, olha, da região em já particular. Falámos de algumas coisas, não é? Sim, tens o famoso chocolate de Módica, tens os pistácios, por exemplo, que são também característicos de uma zona da Sicília e que são muito usados também, não só para a confecção de pratos alimentares, como
na doçaria, e tens os famosos cannoli sicilianos, não é? Que são assim uma coisa do outro mundo. Sim. É melhor não falar muito sobre isso, não começa a ficar com fome. Não é? Mas sim, essa do pistache fica com muita curiosidade, porque por acaso um dos lados que eu gosto mais é gelado de pistache, sabes? E é assim um sabor que eu gosto imenso. Portanto, tenho de experimentar esses pistaches sicilianos, acho que sim. Tens que experimentar. Sim. Olha, e estávamos a falar do facto de ser uma ilha, como é que é a maneira mais fácil de se chegar lá? Olha, à Sicília neste momento, à partida de Portugal, não há voos diretos. Há voos via Roma ou via Milão, por exemplo, também já fui via Malta, e depois tens, com algumas capitais europeias, também tens ligação a partir de Geneve, por exemplo, tens ligação para a Sicília, e a partir de outras capitais europeias também tens voos, portanto é fácil de certa maneira, embora não haja voo direto, mas é uma viagem agradável, mas por enquanto tens que sempre fazer uma paragem em qualquer lado, digamos. Exato. Sim. E existe a possibilidade de ir de barco ou não? De Malta podes ir até Malta de avião e depois tomar uma espécie de ferry que te leva até à localidade de Pozzallo. Penso que haverá outras, mas Pozzallo já fiz essa viagem, portanto sei que existe e é bastante agradável. Okay. E assim podes juntar também a visita à Malta. E a Malta com a visita para a Sicília, exatamente. E como é que se pode fazer a deslocação pela ilha? Podes autocarros, à partida dos aeroportos principais, tens o aeroporto de Catânia e tens o aeroporto de Palermo, e desses aeroportos principais tens basicamente autocarros para muitos dos pontos da Sicília, e é muito fácil de encontrar e de planear a viagem, porque todos eles têm sites. Portanto, e é uma maneira bastante económica, digamos, e prática de viajar. Os autocarros são bons, têm ar-condicionado, portanto são bons. E podes também alugar um carro e apanhar o carro no aeroporto e depois viajar basicamente por tua conta, por onde quiseres. A ilha é muito grande, portanto há muito para conhecer e é uma viagem que convém ser planeada, porque de facto há muita coisa para conhecer e muitos pontos de interesse. Achas que assim mais ou menos quantos dias é que seriam necessários para ficarmos com uma ideia jeitosa da Sicília? Olha, seguramente talvez 2 semanas ou até mais. Ok. Portanto é mesmo assim uma grande viagem. É mesmo. Sim. É, porque a ilha é grande. Tu quando estás na Sicília não tens a noção que estás numa ilha. Porque é muito grande, e podes obviamente dividir em secções e optar por visitar os sítios mais turísticos e também explorar um bocadinho por aqueles não tão turísticos, porque aí é que está a verdadeira Sicília, a Sicília fora, não é? Do circuito mais turístico, e que é muito interessante de conhecer também. Sim. E queres-nos dar assim alguns exemplos de sítios que não podemos perder na Sicília? Olha, sítios não podem perder na Sicília. Vamos lá fazer uma lista, se eu me lembro de todos. Então. Se precisares de ajuda, de ir ver alguma coisa, estás à vontade. Então, olha, tens obviamente Catânia, não é? E depois à volta de Catânia tens uma cidade lindíssima, que são património da Unesco. Tens Módica, tens a parte de Ragusa Ibla, que é Ragusa Velha, tens Noto, que é muito, muito bonito, tens Siracusa, por exemplo, tens o Vale dos Templos. Estou-te a falar essencialmente também de pontos que eu já visitei. Então, o que eu queria falar era a zona de Taormina, que é muito bonita, extremamente bonita, e o Vale dos Templos, em Agrigento, que é espetacular. É um sítio que quem vai à Sicília tem mesmo que visitar. Sim, não pode perder. Não pode perder, porque tem muitos vestígios, não só romanos, mas também gregos, porque a Sicília tem vestígios gregos
muito, muito relevantes e muito importantes, e é um sítio lindíssimo, lindíssimo para visitar. Boa, boa. Já nos deste assim alguns sítios. Algumas ideias. Algumas ideias, exatamente. Olha, diz-me uma coisa, para quem gosta de praia e estar assim na água, a Sicília é um bom sítio para isso ou nem por isso? A Sicília é um ótimo sítio, é um paraíso, porque o mar Mediterrâneo é um mar quente e é um mar muito tranquilo, portanto há dias em que a água simplesmente parece uma piscina e muito quentinha, tens praias de areia muito, muito fofinhas, de areia fofinha, portanto não há, eu não conheço praias vulcânicas, é possível que haja, porque a Sicília, como tu sabes, tem os vulcões, não é? Mas é ótimo para fazer praia, e é uma das grandes vantagens da Sicília, que tu podes juntar umas férias com um bocadinho de relax e com a parte da praia e do mar, mas também com a parte cultural, porque podes perfeitamente fazer as duas coisas até no mesmo dia. E é muito agradável, as praias são extremamente agradáveis, são um paraíso mesmo. E agora por estarmos a falar das praias, eu estava a pensar se consideras que haja alguma altura do ano que seja melhor para visitar a Sicília, ou se acaba por ser um bocadinho indiferente, ou cada altura tem o seu encanto, digamos. Olha, as minhas alturas preferidas, pessoalmente, são maio, junho, setembro e outubro. Julho e agosto são alturas em que há muito turismo que vem do exterior, que vêm de outras zonas da Itália, e em que os próprios locais vão de férias. Portanto, agosto será o pior mês se a pessoa não gosta de confusão. Se a pessoa aprecia confusão, é o mês perfeito, exato. É o mês perfeito, porque em agosto muitos dos locais vão de férias. Portanto, as praias estão muito, muito, muito cheias, os próprios, obviamente, os sítios turísticos também estão muito sobrecarregados, e os próprios restaurantes, tudo está no seu, digamos, é a época mais requisitada. Portanto, as minhas épocas preferidas são mesmo fora da época, porque o tempo está muito, muito, muito bom sempre de maio até outubro. Eu faço praia de maio a outubro, se estou lá, portanto é perfeita, é muito, muito bom e muito tranquilo, e a água continua agradável. Portanto, dá sempre para dar os mergulhos. Exato, exato. E estavas aí a falar que o tempo estava bom, estamos a falar mais ou menos de que temperaturas, consegues-me dizer? Se eu estou a perguntar isto porque eu e o calor temos assim uma relação complicada. Então não vás em julho e agosto, porque as temperaturas chegam aos 40 graus. Pois, exato, não é para e mim. É muito úmido, portanto tem um clima muito, muito úmido, o que se lhe juntarmos o calor muito, muito forte, as noites são muito, muito quentes no verão, portanto para quem não gosta de temperaturas muito altas e muita umidade, convém escolher bem a época para ir. Mas achas que assim, por exemplo, em maio está agradável e está quentinho, mas não está assim tão abrasador? Sim, de 26 a 28 graus, depois à medida que se vai aproximando de junho, as temperaturas vão subindo um bocadinho, e depois atingem o seu pico em julho e agosto, depois setembro começam a cair, mas temperaturas junto do mar, porque a Sicília também tem zonas muito altas, e obviamente nessas zonas faz mais frio, mas perto do mar até outubro tens 26, 28 graus à vontade. Sim, assim já é mais agradável para mim. Porque, para sério, mim também. A questão dos 40 para mim não funciona. Olha, vamos falar assim um bocadinho de, como tu já foste lá tantas vezes e tens assim uma relação mais próxima com a Sicília, gostaria de falar um bocadinho sobre as pessoas. O que é que achas dos sicilianos e em comparação com o resto de Itália, são diferentes? Olha, com o resto de Itália, ou seja, o resto de Itália eu conheço fundamentalmente, conheço zonas obviamente mais cidades maiores, mas também já fui a sítios mais pequenos. O siciliano é um povo muito, muito acolhedor e muito que acolhe quem vem como turista, e tenta, é um bocadinho como o português, sabes, tenta sempre ajudar, não dominam muito bem o inglês, portanto é algo que, mas tentam sempre ajudar e tentam sempre falar, portanto podes encontrar quem fala um inglês excelente, mas não é tanto, nós temos mais abertura, talvez porque também temos o inglês desde muito cedo na escola, não é? E os filmes não são
são dobrados, Exato. lá os filmes são dobrados, portanto eles têm uma dificuldade acrescida, mas tens pessoas que falam extremamente um inglês perfeito, tens pessoas que nem tanto, pronto. Pois. É aconselhável aprender algumas palavrinhas de italiano para nos desenvencilharmos, digamos, mas o povo é muito acolhedor, é muito orgulhoso da sua terra e tem muito orgulho em mostrá-la aos estrangeiros, obviamente. Pois, isso é muito interessante, mas mesmo que a comunicação não seja fácil, se houver abertura, não é? Nós conseguimos fazer Exato. algum tipo de comunicação, nem que seja por gestos, assim, alguma coisa, há de sempre de se conseguir arranjar. Exatamente. Existindo vontade, podemos ter ali longas conversas sem estarmos a falar a mesma língua, portanto. Exatamente. Não é? Sim. É mesmo assim, é mesmo assim. Sim. Olha, e a nível de preços, como é que é a Sicília? Portanto, se estivermos a falar, por exemplo, a nível de supermercado, hotéis, restaurantes, achas que é mais cara do que Portugal ou anda mais ou menos à volta dos mesmos preços? Certas coisas são ligeiramente mais caras, mas ligeiramente. Tu em determinados, se fugires dos sítios de turismo de massa, obviamente que nesses sítios vais pagar mais por uma simples pizza, porque obviamente pagas por isso de turista, não é? Mas ainda há regiões na Sicília onde tu pagas por uma pizza, sei lá, 6, 7 euros por um prato de pasta do dia, o mesmo. Portanto, é bastante acessível a parte alimentar. A parte dos hotéis eu não conheço tão bem. Pois, porque costumas, exato, por causa da questão familiar, não é? Exatamente. Exatamente, mas é uma região que também te oferece muitas possibilidades, porque tu tens os grandes empreendimentos turísticos, tens empreendimentos turísticos mais pequeninos, que funcionam um bocadinho com apartamentos também pequenos. Portanto, tu tens sempre a possibilidade também de fazer as tuas próprias compras ao mercado, ao supermercado local e cozinhar em casa, mas podes ir perfeitamente ao restaurante também, porque é muito acessível. Não é demasiado caro e dá perfeitamente para ir. E depois tens obviamente os bed and breakfasts locais, e é uma zona em que isso está a ter um grande boom, e há muitas empresas que se dedicam exclusivamente a isso e que oferecem também a possibilidade de alojamento local, que é por vezes um bocadinho mais em conta do que ir para um hotel. Portanto, há um bocadinho para todos os gostos e para todos os bolsos, penso eu. Pois, portanto temos assim uma grande gama de opções. Exatamente. Exato. Estavas há bocadinho a falar dos vulcões e eu estava a pensar se é possível subirmos aos vulcões ou não. Não faço ideia. Se existem trilhos, caminhadas que se possam fazer. Existe no Etna, existem várias empresas locais que propõem passeios e de descoberta, e é uma zona também muito, muito bonita, porque à volta do vulcão tu tens também porque a Sicília é um bocadinho uma ilha de contrastes até a nível paisagístico, porque tens zonas que te parecem muito áridas e tem zonas muito, muito, muito verdes, de um verde estonteante. E isso acontece também nas zonas mais próximas do vulcão e é perfeitamente possível. Obviamente são vulcões ativos, não é? Pois. Portanto, não, dependendo da fase em que o vulcão esteja, assim penso que as empresas organizarão também os passeios. Não existe assim um medo que um dia os vulcões acordem e de repente haja para ali uma grande desgraça, digamos? Olha, o Etna está permanentemente ativo. Há situações, eu já tive várias situações em que o aeroporto estava fechado, em que tive que voar para outro aeroporto e depois ir de autocarro, portanto, em que há cinzas no ar durante semanas, meses, portanto, o pior que pode acontecer é o aeroporto fechar. Durante muitos anos, penso eu, que este século não tenha acontecido nada de muito catastrófico, a não ser o aeroporto fechar, às vezes até por um período de tempo um bocadinho mais prolongado, porque depois tem toda a parte de cinzas no ar e que dificulta depois as aterragens e as descolagens, mas fora isso penso que não.
Ótimo, ainda bem. Mas pronto, mas mesmo assim já a questão do aeroporto pode ser um bocadinho complicada, não é? Em particular se quisermos ir embora ou se estivermos a contar chegar, mas pronto, havendo alternativas também uma pessoa Sim, mas há consegue. alternativas, porque senão, pronto, o aeroporto de Catânia é aquele que está mesmo ao lado do Etna, não é? Uhum. Portanto, tens sempre os outros aeroportos e há vários, há alguns maiores, outros mais pequeninos na ilha, portanto, as companhias aéreas, obviamente, que encontram sempre alternativas para fazer chegar os Pois. passageiros ao seu destino. Sim, eu não tinha noção que havia assim tantos aeroportos por lá, sabes? Confesso que na minha ideia havia um e pronto, mas afinal há mais do que um. Não, há mais do que um. Há mais do que um. Há os aeroportos grandes, Catânia e Palermo, e depois tens outros aeroportos pequeninos, como por exemplo o aeroporto de Comiso, para onde voam já algumas low cost. Sim, lá está, a dimensão se calhar justifica ter esses vários espaços aéreos, Sim, digamos sim, assim. sim, sim. É fácil chegar à Sicília, digamos, porque Pois. até porque cada vez mais há mais companhias aéreas a oferecer Uhum. esse destino. Assim, nos últimos 20 anos, tu sentes que de facto houve esse aumento de turistas, não é? Mas sentes que houve assim alguma nacionalidade em especial que tenha adotado a Sicília ou tem sido um bocadinho de pessoas de todo o mundo? Olha, eu às vezes até me espanto porque se vê realmente pessoas de todos os lados do mundo. Eu sei que no norte da Europa, particularmente da Alemanha e da Inglaterra, começa a haver também um bocadinho aquilo que nós já vimos em Portugal. Muitas pessoas a passar muito tempo na Sicília, a alugar em casa durante meses, Uhum. particularmente pessoas que têm uma profissão que lhes dá essa liberdade, ou pessoas já reformadas e vão passar o verão inteiro à Sicília, portanto vêem-se muitos alemães, muitos ingleses também, que já adotaram a Pois, Sicília e que vão sempre para os mesmos sítios, portanto são pessoas que são acolhidas pela comunidade local e que vão sempre para o mesmo sítio, alugam sempre a mesma casa, portanto já se tornam conhecidas também da população local, o que é legal. muito, muito engraçado. Sim, sim, sim. É um bocadinho como nós temos também em algumas regiões do Algarve e do Alentejo, não é? Também temos, Exato. assim, alguns ingleses, alemães que vêm e que, normalmente na altura da reforma, e que ficam por cá, pelo Exatamente. sol, não é? Eu acho que tanto Eu a acho que Sicília como sim, Portugal é questão, é, há sol, há mais sol do que lá para é. cima da Europa, então aproveitam. Eu acho que é isso, eu Sim, acho que é sim. isso. E a nível de portugueses, sentes que houve assim, um aumento do turismo nacional no sentido de portugueses a irem para lá, quero dizer? Olha, isso eu não sinto, até porque é Hum, uma das coisas que eu comento muitas vezes, é que não vejo muitos portugueses. Aliás, durante estes 20 anos, ou mais de 20 anos, raras vezes ouvi falar português, algumas brasileiro, muito turistas brasileiros, sim, vejo sim, até mais sim. do que turistas portugueses, É que é interessante. curioso. Portanto, penso que é um destino que ainda talvez não ainda esteja por explorar. Talvez Uhum, até pelo mercado português, talvez pelo facto de também não haver voos diretos, não sei, mas pois. sinto que ainda não é um destino muito conhecido dos portugueses. E isso é curioso porque, enfim, de facto, eu também quando pensei em Itália, penso na bota, digamos, certo? Até me esqueço que existem depois as outras partes que As também ilhas, podem ser visitadas. Portanto, é, talvez aconteça assim um bocadinho com o talvez, resto, não é? Quando talvez, pensamos em Itália, há algumas cidades que vêm logo assim à mente, mas acho que a Sicília não é assim, pelo menos para mim, digo eu. Quando tu me falaste, Uhum. vamos falar da Sicília, eu, ok, maravilha! Depois tens a Sardenha também, tens Pois, a Sardenha e exatamente. depois tens todos os pequenos arquipélagos à Uhum. volta dessas grandes ilhas que são sítios de uma beleza indescritível, indescritível Pois, mesmo. sim, então a nível de natureza deve ser É, espetacular, deve é, ser é, mesmo é, é, espetacular. é. E tens reservas naturais também muito, muito Uhum, bonitas e que estão preservadas. Portanto, tens sítios muito, muito bonitos para conhecer e para sim, que ainda podes usufruir no seu estado mais natural, que é muito bonito. sim, sim. Tu vieste a viver na Sicília de forma permanente? Completamente. Sim.
Sentes-te mesmo em casa por Completamente. lá? Sim, 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 sinto-me mesmo em casa. Nesta altura, divido-me um bocadinho, passo algum tempo, mais tempo, digamos, do que passava até agora na Sicília, e sim, perfeitamente, a minha vida ideal seria talvez o verão inteiro na Sicília e depois o inverno em Lisboa. Achas que se consegue ter uma melhor qualidade de vida por lá? Achas que o ritmo é mais lento, digamos assim, ou que temos mais tempo para fazer as coisas? Sem dúvida, sem dúvida, e principalmente fora das grandes cidades, em Uhum. que tu tens cidades de um tamanho médio e que têm uma qualidade de vida excepcional. Particularmente, pronto, eu sou grande apreciadora do mar e gosto de viver ao pé do mar e tenho uma qualidade de vida lá que aqui não tenho. Pela proximidade da natureza, por ter o mar à porta, por ter o campo à porta, por poder ir ao mercado, por poder ir às compras de bicicleta, por exemplo, que é uma coisa que eu adoro. Portanto, a qualidade de vida acaba por ser muito, muito superior àquela que nós temos se vivermos numa grande cidade, e as pessoas de facto fazem tudo com muita calma, e quem vive próximo do mar acaba o trabalho e vai à praia e ainda Uhum. vai a tempo de tomar um banho de mar e vai conversar com os amigos e toma uma cerveja e toma um aperol, e é fantástico. E tu ao final do dia vês muitas pessoas que acabaram o seu dia de trabalho e ficam as esplanadas cheias, porque eles têm o hábito do aperitivo Uhum. ao final da tarde. Portanto as pessoas juntam-se ao final da tarde nas esplanadas e ao pé do mar ou mesmo na cidade, e é muito bom poder ter essa liberdade, digamos, e ter esse estilo de vida, que é muito mais um slow living, no fundo, não é? Sim, Do que nós exatamente, temos na exatamente. cidade, com todo o trânsito, que acabamos o trabalho, pegamos no carro e voltamos para casa, e chegamos a casa e já não temos vontade de fazer nada. Não Pois, 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 uma pessoa até fica cansada, não é? De toda a é? Exato, deslocação e já não lhe apetece sair nem mexer. Uhum. E estavas exatamente, aí a exato. falar da questão do trânsito e eu lembrei-me, como é que é o trânsito na Sicília? É tranquilo? Como é que é a condução? Como é que são os italianos a conduzir, os sicilianos a conduzir por lá? Eu estou a perguntar isto porque em Roma para mim foi uma desgraça, sabes? Eu vou atravessar passadeiras, tinha de me atirar e pronto. É assim, eu raramente conduzo na Sicília precisamente por isso, porque os sicilianos e os italianos em geral têm alguns hábitos, digamos, que são um bocadinho assustadores, Ok. para mim pessoalmente são um bocadinho assustadores, e pronto, o trânsito em determinadas cidades, em áreas de ponta, pode ser obviamente caótico, Uhum. e o respeito pelo código da estrada, digamos que não é assim o melhor. É Podia haver flexível, não mais. é? Exato, é um bocadinho flexível. Eu costumo dizer onde cabem dois, cabem três, não há problema e tal, mas há alguns sustos que, pronto, a pessoa tem que estar bem preparada também para conseguir lidar com isso. E era uma das coisas que eu pessoalmente tive muita dificuldade durante muito tempo, porque eu acho que o Código da Estrada é para cumprir, e em Portugal, embora haja alguns digamos, alguns excessos, mas cumpre-se muito mais, Pois. digamos, cumpre-se muito mais. Atravessar na passadeira é preciso ter muito cuidado, porque nem sempre param, portanto Uhum. a precedência não é para os peões. Curiosamente, se tu estiveres de bicicleta, respeitam-te mais do que se estiveres a pé. Ah, E há muito estacionar em dupla fila, há muito estacionar em cima dos passeios, o que obviamente para os peões é muito mau, para os peões com deficiência ainda é pior. claro. Portanto, enfim, há muito a melhorar nesse aspecto. Pois, então parece que é assim um problema geral italiano, digamos, porque eu digo que eu em Roma senti mesmo a nível da estrada, esquece. Sim, 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 sim. Muito, Na muito Sicília louco. também. Sim, na Ok, Sicília também. ok. Bastante, bastante louco, e há que conduzir com muita atenção, às Uhum. vezes mais aos outros do que propriamente Pois, a nós, porque, pronto, os traços contínuos não existem, há ultrapassagens assim um bocadinho
arriscadas, portanto é um bocado, tem que ser atenção, tem que ser muita atenção. Para além desse aspecto assim mais caótico do trânsito, digamos, há assim mais algum aspecto que consideras não tão positivo em relação à Sicília? Olha, uma coisa não muito positiva, mas que tem vindo a melhorar e que eu penso que é também de louvar, é o respeito pelo ambiente, porque há mais de 20 anos, quando eu comecei a ir à Sicília as primeiras vezes, uma das coisas que me fazia muita impressão era lixeiras por todo lado, e lixo por todo lado, lixo, tu vais de carro numa estrada e há uma lixeira lá à vista de todos e junto à estrada, e toda a gente deitava coisas onde calhava. E a própria região tem vindo a fazer um esforço muito, muito grande nos últimos anos para que isso deixe de acontecer, e dando um papel muito importante e responsabilizando o cidadão também por fazer desde logo uma recolha já diferenciada de todo o lixo. Hoje em dia, em certas regiões da Sicília, não podes colocar à beira já não existem sequer os caixotes grandes para o lixo como nós temos agora, aqui ainda em Portugal, em certas zonas, mas dão-te contentores individuais para o prédio ou para o teu apartamento, e há dias de recolha para cada tipo de lixo. Portanto, isso é uma coisa muito, muito importante para o ambiente, porque era caótico antes, e agora há uma responsabilização também muito grande do cidadão por fazer desde logo uma recolha diferenciada, e há dias específicos para determinado tipo de lixo. Até por exemplo, se tu limpas o teu jardim, não podes colocar, obviamente, todos os restos de folhas, de árvores, de galhos, de tudo, na estrada. Não, tens que acondicionar em sacos e telefonas para a junta de freguesia do sítio, e eles dizem em que dia que vão buscar, e então tu nesse dia pões os sacos à porta e há uma recolha de todo o género de lixo dessa maneira, que é feita dessa maneira. Portanto, isso é muito positivo, porque no fundo desapareceram um bocado as lixeiras à beira da estrada, como se viam há muitos anos, quando eu comecei a frequentar a ilha. Pois, portanto foi assim uma evolução que foi bastante positiva, não é, nesse aspecto, porque de foi facto é uma pena, porque se imaginarmos, não é, um sítio tão bonito, com a natureza toda, e depois temos ali a parte humana a estragar, como quase sempre, não é, infelizmente, mas que ainda existe, mas está muito melhor. Eu já vi pessoas a fumar na praia, até não locais, não é, e a apreciar, ai que praia belíssima, que mar fantástico, que paisagem maravilhosa, e pegam no cigarrinho e depois deitam a beata na areia. Ainda há muito trabalho a fazer, mas digamos que é um trabalho em progresso. Pois. Ao menos desde que estejamos a ver evolução. Já é muito positivo, interessa, não é? Já é muito positivo, sim. Positivo. E tu encontras as ruas limpas, encontras as praias limpas, porque já há recolha diferenciada. Até na praia tu tens um caixotinho para cada tipo, e as pessoas vão cumprindo, pouco a pouco as pessoas vão cumprindo, porque pronto, de uma certa maneira foram obrigadas, mas isso também é uma educação que vai também para as gerações mais que agora são pequeninos, mas que são a geração do futuro, não é? Do futuro, sim, sem dúvida. E estávamos aqui sem falar dos aspectos menos positivos. Se tivesse de escolher uma coisa preferida na Sicília, qual é que seria? Assim, o que gostas mais? Uma ou duas, sem ser a comida, para não ser... Sem ser a comida. Uma delas pode ser a comida, vá. Uma delas pode ser a comida, pronto. Uma é comida, a outra são de facto as praias. São de facto as praias e o mar, que é muito agradável, muito calmo, muito quentinho, e ter a possibilidade de estar no campo e na praia ao mesmo tempo, que é uma das grandes vantagens na Sicília, é essa. Tu podes estar perto do mar, mas 2, 3, 5 quilómetros e sentes-te completamente numa área rural. Pois, isso é muito engraçado. Não há aquela dúvida de será que vou para o campo ou para a praia? Vais para os dois. No mesmo dia podes escolher, não é? Sim. Mas os locais, é engraçado que os locais fazem essa distinção. Eles têm casa na cidade, no campo e na praia num raio de 20 quilómetros, o que é uma coisa fabulosa. Pois, de facto, sem dúvida.
Esqueci-me de uma coisa na minha casa de campo, vou lá num instantinho buscar. Tal e qual, mas é mesmo assim, é mesmo assim. Isso é uma coisa que veio também de uma certa, de uma geração e que algumas pessoas prolongaram, e num raio de 20, 30 quilómetros as pessoas conseguem ter casa no campo, aquilo que eles chamam a casa do campo, a casa na cidade e a casa na praia, mas tudo num raio muito pequenino, o que é uma coisa muito curiosa para mim. Foi uma coisa muito, muito curiosa. Sim, é muito interessante, sem dúvida. E só voltando aí à parte da comida, porque estavas aí com tanta paixão, alguma coisa em particular? O preferido, obviamente, são os ravioli de ricota. Ok. É mesmo uma das minhas coisas que eu não despeço. As pizzas são fabulosas, porque eles também usam os produtos locais com pizza. Para ti que gostas de pistáquio, a pizza com pistáquio de Bronte deve fabulosa. Ser incrível! E depois há toda uma variedade de delícias locais. Tens os cannoli, que são famosos e que são replicados por toda a Itália, e o mais curioso é que cada região, dentro daquela especialidade, consegue fazer as coisas de uma maneira diferente. Portanto, tu tens os cannoli que em Catânia são feitos de uma maneira, e vais ao outro lado, na Sicília, e já são feitos ligeiramente de uma maneira diferente. E isso acontece com todos os pratos locais, que têm variantes depois com cada região, e às vezes até muito próximas, mas já têm uma maneira diferente de fazer aquele mesmo prato de pasta, já o fazem de uma maneira diferente. Aquele ingrediente já usam de uma maneira completamente diferente. Portanto, é essa a riqueza também cultural da Sicília e das suas gentes. É essa, é o conseguir fazer com pouco faz-se muito, não é? E cada região depois tem as suas particularidades, tem o seu pão local, os seus doces locais, e é de uma riqueza excepcional. Queres dar assim alguns exemplos dos doces? Há tantos. Olha, os meus preferidos, obviamente, os cannoli, e depois tens as cassatas de ricota, que também, e depois têm doces também característicos de certas zonas de certas épocas do ano. Tem os doces da Páscoa, tens os doces do Natal, pequenas iguarias que só aparecem naquela época. Tem, por exemplo, uma coisa que também cá se faz, mas de uma maneira diferente, que é aquela espécie de... ele parece um pudim, é uma espécie de gelatina, que se faz com o mosto da vindima do vinho, e que é característico, que se faz assim nestas forminhas, que eu uso para outra coisa, não é verdade, mas que se faz assim nestas forminhas, e depois tu pões cá dentro, aquilo é uma espécie de gelatina, pões aqui dentro e aquilo toma a forma com as florzinhas, depois tiras da forminha e depois por cima pões, por exemplo, amêndoas lascadas, por exemplo, e são doces muito, muito peculiares, e às vezes doces que são mantidos como tradição, que eram feitos pelas avós, pelas bisavós, e que são mantidos tradição, pelas donas de casa sicilianas, que aprenderam com as avós e que continuam a tradição, e mesmo a nível de, por exemplo, há pastas doces, há aos ravioli também, há os ravioli fritti, que são fritos, tens os ravioli de ricota, mas depois que são fritos e que ficam assim crocantinhos e quentinhos e que são uma coisa do outro mundo, e tu vais a uma pastelaria local e perdes-te, porque são tantas as opções e tanta a diversidade, e os gelados também são fabulosos, porque são feitos na maior parte das vezes são feitos com produtos locais, com fruta local, com o tal pistáquio, com a baunilha, com tudo, e são de facto iguarias fabulosas. Tens a granita, que é uma coisa muito, muito típica na Sicília e que se come inclusive ao pequeno almoço. Tens os pequenos almoços famosos italianos, portanto o cappuccino e o cornetto, que pode ser um croissant de qualquer coisa, que eles põem tudo lá dentro, é fabuloso. E tens também uma das iguarias que podes comer ao pequeno almoço, é a granita, com depois um pãozinho brioche. Portanto, eles fazem granita de tudo que tu imaginares de fruta, e é muito agradável com o brioche, que compensa aquela parte fria, não é? Porque a granita é como um gelo, uma espécie de gelado, mas é o gelo puro, não é?
é? Sim, sim, sim. E tens outras coisas que podes comer ao pequeno almoço que são assim, e que não são comuns para nós. Tens o brioche com gelato, por exemplo, que tu tens um pãozinho, como se fosse um pãozinho de leite, um pãozinho de brioche, e depois lá dentro eles põem o gelado. Uau. E aquilo podes comer ao pequeno almoço e podes comer como uma refeição. Ai, uma coisa, é fantástico. Gelado ao pequeno almoço parece-me sempre maravilhoso. É fantástico, fantástico. Eu acho que sim. Muito bom. Ficas cheio para o resto da manhã. Para o resto da manhã. Ok, boa, Constança. Olha, há assim mais alguma coisa sobre a Sicília que gostasses de acrescentar ou achas que já cobrimos praticamente tudo? Eu acho que já cobrimos praticamente tudo. Talvez só dizer que eu gostava mesmo de ver lá mais portugueses, porque acho que tem tudo a ver connosco, acho que tem tudo a ver connosco, com o nosso modo de vida também, e é uma região muito, muito interessante de visitar e de explorar, porque é muito grande e tem uma diversidade dentro da própria ilha. Tu tens uma diversidade cultural tão grande, tão vasta e tão rica, que só por si é como se tivesses vários mundos dentro do mundo, sabes? Sim, é fantástico. Tu ao visitares toda a Sicília percebes-te dessa diversidade de uma maneira muito óbvia, porque ela entra-te pelos olhos dentro, tal, percebes? É mesmo assim, é uma zona muito rica, e que vale a pena visitar. Sim, vamos ver se conseguimos pôr mais portugueses a irem à Sicília e ficarem assim umas 2-3 semaninhas a explorar bem a ilha para conseguirem ter assim uma noção completa de como é que é a Sicília, com todos os seus contrastes e a parte do campo e da cidade e da praia. Vão se apaixonar, garanto. Boa. Olha, só assim para terminarmos, onde é que as pessoas te podem encontrar? Olha, podem-me encontrar no Instagram, Constança Marques, Healthy Living. Eu publico quase todos os dias por lá. No Facebook também, Constança Healthy Living, e no meu site, constançamarques.com. Perfeito, eu vou deixar depois todos os links na descrição para quem quiser ir lá dar uma espreitadinha à Constança. Olha, muito obrigada, gostei muito de falar contigo sobre a Sicília, uma região de Itália que eu sinceramente ainda não tinha considerado visitar, mas sem dúvida que fiquei cheia de vontade de ir lá dar um saltinho. E pode ser que nos encontremos por lá, pode ser que me mostres as tuas zonas todas. És bem-vinda, quando quiseres ir, é só dizeres e pode ser que eu esteja por lá. Perfeito. E acompanho-te. Boa, muito obrigada, Constança, um beijinho. Um beijinho. Muito obrigada por teres ficado até ao fim deste episódio. Espero que tenhas gostado desta minha conversa com a Constança e que tenhas ficado com vontade de visitar a Sicília. Até ao próximo episódio e boas aventuras!